Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, estou aqui iniciando mais um vídeo no canal Experiências Zanatti. E se você gostar, não esquece de deixar o teu joinha, não esquece galera de se inscrever aqui, não esquece de compartilhar esses vídeos com os amigos de vocês. Eu já quero começar esse vídeo desejando um feliz aniversário para o meu pai. Meu pai hoje está fazendo 55 anos. E eu já comentei aqui pra vocês, né, que eu tenho dois pais, um que faleceu e esse meu pai de sangue, que hoje está de aniversário. E eu quero falar pro Senhor que eu te amo demais, né, domingo era o dia dos pais e você é muito especial pra mim. Apesar de eu ter crescido tão distante do Senhor, mas o Senhor sempre morou dentro do meu coração. E que Deus abençoe a sua vida, né, que nós possamos ainda ter momentos muito especiais juntos. Apesar de eu já ter 30 e poucos anos e nós ter convivido tão pouco, né? Mas, como eu já falei pra vocês aqui, logo quando eu nasci, minha mãe se separou do meu pai, conheceu outro homem, construiu uma outra família, e eu só vim conhecer o meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sofri muito por isso, né? Eu lembro quando eu era criança, eu sonhava em conhecer meu pai, eu ficava imaginando como ele era, eu ficava imaginando o nosso encontro e era muito marcante pra mim, né? Eu sonhava, eu não via a hora disso acontecer. Eu conheci o meu pai, eu tinha 15 anos de idade, nosso primeiro encontro. Foi muito emocionante, assim, a gente se paralisou e fiquemos um olhando pro outro. Demorou um tempinho até a ficha cair, até eu entender que ele era o meu pai, que estava ali, né? Aquele sonho estava se realizando, aquela imaginação que eu tinha na minha mente de estar vendo ele estava acontecendo ali, era real aquilo, sabe? Mas a minha mãe conhecia um outro homem, né? E eu tive que conviver bem distante do meu pai. O meu pai foi morar, minha mãe continuou morando no norte e o meu pai veio morar em São Paulo e a gente não tinha contato e eu também não podia ter contato com meu pai. E ele me mandou diversas cartas, diversas fotos, mas nunca chegava até minhas mãos, né? Então eu sempre ficava imaginando e crescia cada vez mais essa vontade de conhecer o meu pai. E é isso, sabe, para você conhecer um pouquinho de mim, né, para que você saiba um pouco da minha história. Eu cresci com meu padrasto, eu cresci num lar praticamente assim, eu não sei se todos passam por esse processo que eu passei, mas eu me senti assim uma intrusa na casa da minha mãe. Era muito ruim para mim, porque eu sempre, na verdade, o meu padrasto, ele cuidou muito bem de mim, ele me educou. Hoje eu agradeço a ele pela pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito, né? E por ter colocado ele para ser o meu pai, por me criar, por estar fazendo tudo que ele fez na minha vida. Mas tinha momentos na minha vida que eu sentia muita falta de um pai, de um abraço, de um carinho, porque isso eu não recebia da parte do meu padrasto, eu não recebia esse carinho e esse afeto. Eu via muito ele fazer isso com a minha irmã, abraçar, beijar ela, mas ele não abraçava, ele me amava, eu sabia que ele me amava, mas eu não recebia esse carinho. E quando eu vi ele falando pra minha irmã, você é minha filha querida, eu te amo, você é minha princesa, eu sempre ficava imaginando alguém falar isso pra mim, sabe? E isso me machucava muito. Tinha alguns momentos que eu era rejeitada, né? Como eu já falei aqui diversas vezes, fui rejeitada por várias pessoas, pela própria família dele, assim, que tinham muitas pessoas na família que não me aceitava como parente, né? E era isso que eu mais queria na minha vida, era ter uma família, poder dizer minha família, meus tios, meus primos, minha avó, meu avô. Essa rejeição foi tão grande na minha vida que até no funeral do meu pai, né, quando ele morreu, assim, uma coisa que eu não gostava de ouvir de maneira nenhuma era quando as pessoas falavam assim: esses aqui são os teus filhos, essa daqui ele cria essa menina. E eu me sentia um objeto, eu me sentia muito mal com aquela palavra, porque eu queria que ele falasse, e eu queria que as pessoas falassem, ela é filha dele. Porque quem cria é pai, né?
Então eu queria ouvir essa palavra, eu gostaria muito de ouvir essa palavra. E no dia do funeral dele, eu continuei ouvindo isso. A dor estava tão grande no meu peito, ficou um vazio muito grande no meu peito, porque perder ele não foi fácil, eu amava demais o meu pai, né, o meu padrasto. E eu escutei isso no funeral dele. Esses aqui são os filhos dele, mas essa daqui ele criava. Nossa, aquilo terminou de arrebentar o meu coração, porque tudo que eu mais queria ouvir era que ele era meu pai, nem que se fosse no último momento da vida dele, sabe? Era ouvir que ele era o meu pai. E isso até hoje me dói bastante, sabe? Porque eu passei por um processo muito difícil, crescer longe do meu pai. E eu tô contando isso pra vocês porque Deus tá permitindo eu falar isso pra vocês. Deus tocou no meu coração para compartilhar esse sentimento que eu tenho dentro de mim com vocês. E foi muito difícil crescer sem um afeto, sem um carinho de um pai verdadeiro, sabe? Foi muito difícil. Por mais que o meu padrasto sempre cuidou de mim, nunca me deixou faltar nada, mas ele não me dava aquele abraço, aquele amor que um pai dá para um filho. Isso me faltou na minha infância. E isso foi, acho que nem de ouvir tantas palavras horríveis que eu ouvi quando eu era criança, me afetou tanto como a falta de um abraço e a falta de ouvir o meu pai falar para mim: eu te amo, filha. Eu acho que essa parte foi a que mais me afetou. Foi eu não ter crescido ouvindo isso. E eu cresci um adolescente muito rebelde. E levei isso pra minha vida, né? Porque eu me sentia rejeitada. Eu já falei pra vocês num dos vídeos que eu me sentia como um alienígena. Mas no fundo eu me sentia rejeitada. Eu era como se fosse uma órfã. Eu tinha minha mãe, mas me faltava o carinho do meu pai. Eu tinha dois pais, mas eu não tinha aquele amor, não tinha aquele afeto. Tinha dois pais até, né? Era pra ter esse carinho, esse amor multiplicado sobre a minha vida, mas eu não tive. O meu pai, quando ele me encontra, ele quer me abraçar, ele quer me beijar, ele quer substituir tudo aquilo que me faltou, ele quer dar naquele dia que ele tá comigo, naquelas horas que ele tá comigo, mas o tempo não volta atrás, as coisas não voltam atrás. Aquilo me fazia falta quando eu era criança, né? E eu só parei de me sentir órfã depois que eu aceitei Cristo na minha vida. Eu entendi que Deus estava me adotando. Eu entendi que o amor dele é muito maior do que o amor de qualquer pai, do que qualquer mãe, do que qualquer coisa na terra. A palavra de Deus fala, né, que mesmo que um pai e uma mãe abandonem o seu filho, Deus jamais abandonará. E eu entendi que eu era amada por Deus. E todo aquele amor, eu sinto hoje o cuidado de Deus comigo. Todo aquele amor que eu sentia falta, eu sinto Deus hoje comigo, me abraçando e dizendo: filha, eu estou aqui, eu te amo e jamais vou te deixar sozinha. Então eu passei, hoje eu não sou mais órfã, hoje eu fui adotada, hoje eu tenho um pai que me ama, sabe? E eu quero terminar esse vídeo, até me emocionei porque mexe muito comigo falar sobre isso. E eu quero deixar aqui um versículo para vocês que se encontra lá em Marcos, no capítulo 9, do versículo 33, que diz assim: chegará então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido sobre si, sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último
e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, receberá a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, que esse versículo ele entre dentro do seu coração e que você possa entender que Deus ele está te chamando não para ser o primeiro, mas para ser aquele escolhido de Deus para levar o seu nome, levar o seu amor, fazer os propósitos de Deus se cumprir aqui na Terra. Esse vídeo ficou um pouco longo, eu quero terminar. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.